vamos falar da nossa cultura alimentar. Né? Então a Tainá, né, junto com o companheiro dela, gerenciam aqui um espaço de cultura alimentar. Aqui ela vai dizer, não é um restaurante, mas serve refeições não venenosas, sem agrotóxicos, refeições que valorizam os produtos locais, né? E ela vai dizer também, não é gastronomia, é cultura alimentar. Então eu queria que ela explicasse tudo isso aqui. Hoje aqui, Tainá, esse roteiro é homenagem aos 403 anos, né, de Belém, os 8 anos do projeto, também roteiro geoturístico. E eu queria também que tu complementasse, já que nós estamos nessa semana da cabanagem, e nos falasse daquela informação da cabanagem que está relacionada a esse local também, como tu disseste, que é interessante, tá? Então, gente, a Tainá Marajoara vai explicar o que é esse espaço aqui, o que é esse prédio, o que funciona e sobre a cultura alimentar. Vamos lá. Bom dia a todas e todos, saudações marajoaras, parabenizando não só a cidade de Belém pelo seu aniversário, mas também o roteiro, o professor Goretti, e a toda a equipe que compõe o roteiro geoturístico, porque uma cidade ela tem que ser feita de pessoas, a cidade não é só edificação, a cidade não é o prefeito, não é o gabinete, não é a Câmara de Vereadores, quem faz a cidade somos nós. E somos povos cabanos, somos povos originários, somos povos de matriz africana, somos todos esses povos que compõem hoje a cidade de Belém. E tá falando sobre isso na Semana da Cabanagem e tá apresentando o ponto de cultura alimentar e essa para vocês, é uma enorme alegria para nós, porque nós nascemos daí, nós nascemos da resistência e nós nascemos desse lugar. Eu sou Tainá Marajoara, venho do povo originário Aruã Marajoara, carrego esse sangue ancestral de Cachoeira do Arari, do Marajó, do povo indígena Aruã, que foi de onde eu aprendi, que era o que eu vinha, que era o que eu carregava, daí que vem a minha espiritualidade, todos os ensinamentos e conhecimento tradicional. O ponto de cultura alimentar Iacetá é como já diz no nome, ele é um ponto de cultura, ele não é um restaurante. E qual é a diferença de um ponto de cultura para um restaurante? Um restaurante é um local de comércio de qualquer tipo de comida e bebida. O McDonald's é um espaço gastronômico, um arroz envenenado, ele é um produto gastronômico, o fubá de milho transgênico, ele também é um produto gastronômico, só que eles não fazem parte da nossa cultura alimentar. Nunca foi da cultura alimentar marajoara devastar os campos, revirar os sítios arqueológicos, sobrevoar milhares de hectares e despejar toneladas de veneno. Isso nunca foi da nossa cultura. Mas agora isso é comemorado como um processo de produção de alimentos. Eu não sei como alguém pode comemorar envenenamento. E é isso que acontece. O Brasil é recordista mundial no uso e no consumo de agrotóxicos. O Pará carrega índices alarmantes e recordistas também de trabalho escravo, de assassinato de lideranças, de conflitos agrários e de doenças do aparelho gastrointestinal. E por que a gente está falando sobre isso, né? No aniversário de Belém, não era pra gente estar falando só de festa? Claro que não, se a gente não souber falar disso, a gente não falar disso, como é que a gente vai saber o que a gente está comendo? Como é que a gente vai cuidar do nosso povo para mais de 400 anos, de acordo, né, com os invasores que chegaram aqui? Porque os povos originários contam pelo menos de uma civilização amazônica, de acordo, né, com a cronologia ocidental, de mais de 20 mil anos. Então a cozinha paraense ela não começa quando o europeu pisa no Pará. A cozinha paraense ela é muito mais antiga do que isso. A nossa cultura alimentar ela é milenar. Nós estamos aqui há milênios fazendo alimentação. Ou alguém teria que explicar que antes de tudo isso todo mundo só vivia de fotossíntese. Então é necessário que também se faça essa incidência acadêmica, por isso que um projeto como esse, o roteiro geoturístico, é tão importante e é necessário para que se possa pensar de outro modo, para que a gente possa ver outras possibilidades. Hoje, por exemplo, acontece aqui na casa o café descolonial. Por que acontece um café descolonial? Porque o que é colocado na nossa mesa, né, como uma comida de qualidade, como uma comida boa e um café da manhã chique e generoso, é aquele negócio lá cheio daquele monte de nome francês, é croissant, é brunet,
aquele monte de trigo branco, cheio de veneno, aquele açúcar refinado, cheio de cal, de amoníaco, de sulfito, de formol, um monte de embutido que a gente não sabe o que tem dentro. E cada vez mais é mais perigoso se alimentar no Brasil. E se vive em uma gestão de medo, onde as pessoas não têm medo de comer o corante proibido no hemisfério norte, onde as pessoas não têm medo de comer um embutido que elas não sabem o que tem dentro, onde as pessoas não têm medo de comer um frango que cresceu em 17 dias. Mas aí ela não come o que o agricultor familiar plantou. Ela chega aqui e diz para nós assim: ah, mas é isso mesmo que vocês colocaram no nosso prato? Aqui é realmente o que vai dentro da comida, é o que tem na comida. Os animais que a gente usa para alimentação aqui não são alimentados com ração nem com super antibióticos. Os alimentos são todos orgânicos. E se vocês perguntarem para nós: ah, mas o orgânico ele é mais caro, vai no Ver o Peso e volta aqui no dia de feira. É o mesmo preço. O que é caro é tudo aquilo que é de boutique e é sempre mais caro. Mas também tem uma conta que a gente precisa fazer, porque o agronegócio, alguns segmentos, tanto do agronegócio quanto da indústria de alimentos, recebe até 6 vezes o valor em incentivo fiscal e crédito de produção. A agricultura familiar e os produtores tradicionais não recebem esse subsídio fiscal. E aí isso acaba elevando o valor. Não é que seja um valor elevado, é que se paga por um valor real, porque a gente paga frete, a gente paga todo o dispêndio de fazer essa logística, enquanto que um processo de monocultivo ele tem isenção de terreno, ele tem isenção de ICMS, ele tem uma série de isenções, inclusive, não sei se vocês sabem, mas o agrotóxico ele chega a receber até 99% de isenção. Pois é, o veneno que vai na comida chega a receber 99% de isenção. Esse incentivo fiscal ele não existe para a agricultura familiar. E olha como é o desafio de fazer cultura nesse país e de fazer cultura alimentar, que é isso que a gente faz. Quando foi o tempo da cabanagem, né, nós fizemos um levantamento, um estudo sobre o que se comia nesse período. E aí eram aquelas comidas que eram consideradas comida de pobre. Era muito mapará, muito filhote, porque o filhote ele foi considerado uma comida de pobre durante muitos anos, né? Então era muito filhote, muito mapará, muito açaí, muita farinha. E olha só, eu falei de 3 coisas para vocês que estão caríssimas: filhote, açaí e farinha. E que sempre foram características da nossa cultura alimentar. E o nosso patrimônio alimentar está ficando cada vez mais difícil de ser conseguido nos processos tradicionais, que é aquele processo da casa de farinha, a farinha artesanal, o açaí tirado na pecônia, o cupu, só do cupu caído, esperado todo aquele tempo para ele poder cair e ficar com um gosto bom. Então o aceleramento do nosso consumo também e essa impaciência do consumidor, ela também vai devastando o nosso patrimônio cultural alimentar. Cultura é identidade. Identidade carrega no comecinho dela o prefixo idem, que é aquilo que é idem a nós. Olha só como é diferente cultura alimentar de gastronomia. Às vezes elas podem ser transversais, podem ser quase a mesma coisa, mas elas não são sinônimos, né? Gastronomia não é cultura. Quando a gente diz gastronomia é cultura, é a mesma coisa que eu dizer que agronegócio é agricultura familiar. É? Não, né? Pois é, ainda mais em tempos de que agro é pop. Então, quando a gente sabe que o agronegócio não é sinônimo de agricultura familiar, a mesma coisa acontece quando se fala de gastronomia e cultura alimentar. Então, gastronomia, pela etimologia da palavra, é gastronomia. Nomia é estudo, né? Que significa o estudo do gastro, que se convencionou como o estudo do sistema alimentar. E cultura alimentar é aquilo que é parte da nossa cultura. Então, tudo aquilo que se come pode ser um produto gastronômico. Faz parte da gastronomia o industrializado, aquele caldinho lá terrível, né? Que as pessoas acreditam. Olha só, vocês não acreditam no agricultor que está lá plantando todo dia, quando diz que não tem veneno, que ele não jogou remédio, que ele não usou pesticida, mas aí acredita que dentro daquele tabletinho
safado que ainda te diz assim, agora com legumes de verdade. Agora, imagina o que tinha antes. Então, quando ele diz assim, caldo de legumes, as pessoas acreditam que ali dentro tem legume. E usam porque também acreditam que ali vai ter gosto de legume. E não acreditam no agricultor. Então, a gente precisa mudar muito da nossa cabeça, muito da nossa forma de pensar, para poder conseguir manter o nosso patrimônio cultural e material preservado. E a cultura alimentar, ela é feita de conhecimento tradicional, que é esse conhecimento passado entre gerações, que vem dessa interação entre a natureza e o ser humano. Eu não vou falar entre a natureza e o homem, porque tem mulher, e quem cozinha é mulher, e quem é guardiã das culturas alimentares somos nós mulheres, sim. E o primeiro ato alimentar acontece dentro do nosso corpo, e a agroecologia e a cultura, elas são sim espaços do feminismo, e nós precisamos ser respeitadas como guardiãs de cultura e biodiversidade. E quem estiver aplaudindo pode aplaudir mais forte, porque é para nós mulheres mesmo. Então, só pra gente fechar aqui a fala, que vocês têm que andar mais um bocado, eu tenho que voltar pra cozinha. Cultura alimentar é o nosso saber, fazer, falar, são os nossos vocabulários, é falar guereré, cauauá, canhapira, mussuã, tucupi, tudo isso faz parte da nossa cultura alimentar. Tem gente que diz que precisa de um dicionário para entender o que o paraense fala. Mas aí nós paraenses tivemos que entender sem dicionário, yakisoba, pizza e todo esse resto aí. Então é necessário sim que a gente faça uma contracolonização de pensamento e que a nossa boca também seja guardiã da nossa cultura. Gastronomia é tudo aquilo que é feito para comer. Então, nem tudo que é da gastronomia é da cultura alimentar. O açaí com granola, confete, pira-se-esconde, tijolo, o que mais que coloca dentro do açaí? Esse leitinho, cada vez que fala um negócio desse, um caruano vai embora. Vocês acham que isso faz parte da nossa cultura? Não. Mas ele é um produto gastronômico. Qual é o açaí que é da nossa cultura e que a gente comemora hoje também dentro do aniversário de Belém? Porque Belém sem ser Papa Chibé também não é Belém. Açaí com farinha. Pois é, ó, tá vendo? Esse é o nosso... Essa é a nossa cultura alimentar. Então aí mora uma diferença, já que é uma diferença muito nítida para todos nós. Açaí com farinha, ele é da nossa cultura alimentar. É igual falar de peixe. Salmão é da nossa cultura? Não, ele pode ser gostoso, ele pode ser um prato considerado um prato chique, apesar de ser alimentado com transgênico e com corante proibido no hemisfério norte, mas aí as pessoas acham chique, né? Igual, vou fazer uma torta no aniversário, aí bota aquela torta, abre 5 latas, enche de um monte de biscoito, não tem uma fruta, aí diz, isso aqui é chique. Aí lá fora estão utilizando cupuaçu, camapu, araçá, tudinho, aí a gente fica com vergonha de usar isso aqui. Nós precisamos ser guardiões. Para a gente estar aqui 407 anos, 415 anos, é necessário que nós tenhamos respeito pela nossa cultura, e nós tenhamos amor pela nossa cultura e amor aos próximos e próximas. Porque o ato de cozinhar e o ato de alimentar, ele é um ato político, ele é um ato de amor. Ou é alimento ou é veneno. Então, quando a gente envenena alguém, quando a gente dá uma comida com agrotóxico, a gente está envenenando. Nós estamos sendo biodigestores do lixo do hemisfério norte. O que a Europa não consome mais de corante vira alimento aqui para as crianças. Quantas crianças podem falar da nossa cultura alimentar? Quantas crianças já não comem cupuaçu, já não tomam suco de taperebá, não sabem o que é um abricó, não sabem o que é um araçá goiaba, um marajá? É necessário. E isso está na mão de todos nós. Parabéns à cidade de Belém, que nós possamos ter um prefeito, que ele olhe por todos nós, que o governo que acaba de assumir tenha compromissos reais com o nosso patrimônio cultural e imaterial e material, que o governo que acaba de assumir que também nos livre do agrotóxico, do conflito de terra e desses recordes vergonhosos e alarmantes que o estado do Pará impune aí de um modo terrível. Que nós possamos celebrar a vida todos os dias, porque a cultura alimentar vai ser sempre uma luta pela vida. Muito obrigada.
Ponto de Cultura Alimentar Iacitata. Funcionamento de segunda a sábado, do meio-dia até as 3 horas pro almoço. Dia de quinta-feira, a gente funciona até 8h30 da noite, porque às 5 horas começa uma feirinha aqui. Então, por volta de 4h30 já está arrumando a barraca. Tem uma feira 100% agroecológica. Vocês podem comprar de tudo: arroz, feijão, café, fubá de milho crioulo, polpa de fruta, ovo caipira, hortaliça, jerimum, macaxeira. Pode vir que tem a feirinha. Ainda tem um tacacá sem glutamato monossódico. Então perguntem, olha só como é importante isso na vida de vocês. Sempre que vocês forem tomar um tacacá, tacacá é patrimônio cultural, que pode não ter sido registrado ainda, tombado pelo IFAM, pela Câmara, por tudo que é lugar. Mas a gente reconhece o tacacá como patrimônio cultural e material. E o nosso tucupi anda sendo um pouco batizado aí com glutamato, com umas coisas. Então perguntem. Não adianta vir perguntar só aqui nesse Tatá. Tem que perguntar no restaurante chique, tem que perguntar em tudo que é canto. Não tenham vergonha, vocês são consumidores. E nós, cozinheiros, temos sempre a alegria de dizer para vocês o que é que as nossas mãos estão fazendo e estão colocando no prato. E é isso que essa casa faz. Hoje tem café descolonial, vai até daqui a pouco, até 11h30. E nosso café descolonial, que nem eu falei para vocês, não tem croissant, não tem creme brulee, não tem nada disso. Tem beiju de farinha com castanha, tem aquele pãozinho de caseiro com queijo do Marajó, tem manteiga de búfala, café torrado com erva doce. Então é só dessas coisas que tem aqui. Não, a gente não tem tapioquinha, mas tem beiju de farinha d'água com castanha. Então, porque tapioca tem tudo que é canto, né? É mais fácil tomar de café da manhã. Aqui a gente trabalha com alimentos que estão desaparecendo, que estão em risco de extinção. Não são só os animais que estão em risco de extinção. O nosso patrimônio cultural alimentar, ele está em risco eminente de extinção. Em especial porque os nossos mestres e mestras, eles não recebem o reconhecimento devido. Então esses preparos, eles estão indo embora junto com eles. E a casa faz esse trabalho de revitalização desses processos, inclusive do filhós, que é aquele bolinho de farinha, mulher, que é também um bolinho de farinha com óleo de coco. Então tudo isso tem aqui na casa. O cardápio, ele é sazonal, tá? Tem dias que tem um bocado de coisa além do que tem no cardápio e tem dias que tem menos, porque varia, né? Agora, por exemplo, é a época de bacuri e graviola. Hoje chegou suco de bacuri, polpa de graviola, chegou tudo, mas até semana passada não tinha. Então tem essa variação porque a comida boa é aquela comida fresca, aquela comida da época e que é feita de modo artesanal, livre de ruralista, livre de agrotóxico, de transgênico e que possa ter condições justas de trabalho para todas e todos. Bom, gente, a gente gostaria de agradecer imensamente a Tainá, né, sua participação, né, então, reafirmando que essa ideia de discutir esse patrimônio imaterial e a cultura alimentar é de fundamental importância. Eu sugiro que vocês venham conhecer, depois que acabar o roteiro, tem refeições aqui, então vocês podem conhecer a proposta do espaço.